Você conhece os quadrinhos de The Walking Dead? Ou melhor, você sabe qual que é a ordem cronológica dos quadrinhos e como eles se conectam à história principal? Se liga aí que eu vou te explicar. Fala galera, meu nome é John, sejam todos muito bem-vindos ao HQJ e bora para mais um vídeo de cronologia aqui no canal. Pra quem não sabe, The Walking Dead é uma série de quadrinhos mensais com mais de 15 anos de lançamentos, que começou lá em 2003 e se encerrou em 2019. E durante esses anos também surgiram várias histórias complementares sobre personagens específicos dessa saga. Eu vi que tem um pessoal que ainda não conhece todas as histórias, outros que tem dificuldade pra entender qual a linha temporal, primeiro, segundo, o que tá falando do que, se faz tudo parte do mesmo universo, onde é que se encontra elas, e hoje eu vou te explicar a forma correta de você ler essa bodega. E ainda vai ter umas dicas bônus aí no final. Dúvidas e tudo mais, pode ficar à vontade nos comentários. Deixe seu like, se inscreve e eu já quero deixar claro que tudo aqui faz parte do mesmo universo. Os quadrinhos foram lançados de uma forma não cronológica e isso é um fator que acaba gerando muitas dúvidas também ali na hora de se ler. Mas atenção, existem duas formas de você ler The Walking Dead. A forma cronológica certinha, evento a evento com o passar do tempo, e a forma correta, que é a forma que você vai ter uma melhor experiência de leitura. Você vai ver que não adianta você ler a história de um personagem se ele ainda tá na história, sem você saber quem é e tudo mais, fica meio perdido, confuso, estranho, sem falar que vai estragar vários momentos e surpresas que rolam no quadrinho. Eu vou apresentar as duas, mas não recomendo a cronológica certinha e vocês vão entender por que com o decorrer do vídeo. A história de The Walking Dead tem início em outubro de 2003 com o lançamento da primeira edição do escritor Robert Kirkman, e ela é em tons de cinza, mas com todo o sucesso do quadrinho e principalmente da série que impulsionou demais, em outubro de 2020 esse quadrinho ganhou um upgrade e estão atualmente sendo relançados na versão colorida, que é chamada de Deluxe. Tem capas novas, anotações do Robert, e é essa edição que eu vou usar no vídeo, mas não estranhe com algumas partes em preto e branco que vão aparecer, porque ainda estão em lançamento. E também ainda não existe a Deluxe dos quadrinhos complementares. Nos primeiros volumes conhecemos Rick Grimes, um policial que foi baleado em uma fuga da prisão e acordou de um coma no hospital, com o mundo já devastado e tomado por mortos-vivos. Ele conhece um rapaz chamado Morgan com seu filho Duane, que explica ali que o mundo foi pra vala. Ele parte atrás da família dele, reencontra, rola várias coisas, ataca o acampamento até que temos a chegada do inverno. E ao final da edição 6, com a morte do Shane, melhor amigo do Rick, o inverno já tá bem intenso e rola a nossa primeira edição especial, que é a do Morgan, aquele cara que salvou o Rick ainda no começo ali, depois do coma. Mostra um pouco dele com o filho dele, coletando lenha. Eles estão ali, né, por volta da época do Natal. O Duane até ganha presente, o Morgan faz um desabafo sobre a rotina dele saqueando as casas, comenta brevemente sobre sua esposa e até mesmo que não viu nenhum humano vivo desde que o Rick apareceu. Aqui também vale muito a pena incluir a história The Walking Dead The Alien, seria algo como Alien. Essa história não é escrita pelo Robert, mas sim por Brian K. Vaughan, e ela é bem diferente, sério, bem diferente mesmo, até a arte é muito diferente, chega a ser até estranha pela mudança muito brusca, mas é canônica. E essa história é tão diferente que ela se passa em Barcelona, é outro país bem longe da história principal que começou por Atlanta, e ela mostra um rapaz chamado Jeffrey, esse mano também totalmente inédito, nunca apareceu na história principal, e ele acorda ali em um andaime, já no meio do surto, aparentemente alguns dias, já que a infecção começou a se espalhar. Ele vê um moleque lá sendo perseguido por zumbis, até tenta ajudar sem sucesso, é salvo por uma mulher com armadura medieval. Aí ela leva pra casa dele, é um prédio lá que os caras moram. Tem um plano ali de fugir pelos esgotos da cidade até um barco, navegar até Ibiza, onde ela tem um conhecido que tem um avião e aí eles podem ir pros Estados Unidos. Olha que rolê. A ideia de ir pra lá é por conta dos rumores de uma possível maneira dos Estados Unidos de conter o surto zumbi. Até conseguem chegar no barco, mas dá ruim, o Jeff é mordido, e então ele pede pra Claudia entregar uma mensagem pra um tal de Rick, que é da polícia, que foi baleado recentemente. Mano, só nesse final que a gente entende que esse cara é o irmão caçula do Rick. Essa história nem é muito bacana, confesso, ela é fraquinha e nem acrescenta muito pra história principal, mas esse final deixa muito especial, até porque ele não termina a mensagem, acaba morrendo antes e fica até em aberto o sobrenome, então a Claudia não teria como encontrar o Rick e entregar a mensagem. E essa história em especial poderia ser facilmente colocada ali depois da primeira edição pra vocês lerem, mas eu resolvi colocar ela mais pra frente pra dar tempo de rolar um pouco mais de identificação com o Rick. Senão você lê e fica tipo, tá,
é o irmão do cara, e daí? Mas quando você conhece um pouco mais do Rick, esse final fica tipo, caramba, meu, é o irmão do cara! Voltamos à linha principal, do 7 ao 12, durante esses volumes conhecemos Tyrese com sua filha Julie, o namorado Chris. A chegada deles no grupo é bem tranquila, rápido, Ty se torna um membro valioso. Temos aquela treta do condomínio infestado de mortos, todo o arco da fazenda e o grupo encontra a prisão. Aqui já é um ótimo momento para vocês lerem a edição especial do Tyrese, história também super curtinha, assim como a do Morgan, contando como ele conseguiu seu famoso martelo. Na realidade ele saiu para procurar uma arma de fogo em um local indicado pelo Chris, encontrou, mas foi cercado, teve que descarregar o pente, e ali no desespero ele encontrou a mini marreta e conseguiu se virar. Acabou sendo amor à primeira vista, né, pelo martelo ter salvo a vida dele. Depois ele volta para casa, o Chris tá causando problema com ele, algo frequente ali na história principal, e também vemos uma breve interação dele com a Julie, coisa de pai e filho, né? É importante você ler essa edição agora, porque na história principal tá rolando uma certa conspiração do Chris com a Julie, que não dá pra entender bem o que é. E essa história vai dar um hype maior e ainda mais peso pra morte dos dois personagens que acontecem entre as edições 13, 14 e 15, que são o início do arco da prisão. Dava fácil pra colocar ela depois do volume 13, só que o final do volume 13 é simplesmente a introdução dos prisioneiros da cafeteria. E o hype pra descobrir sobre esses prisioneiros é muito maior do que o dessa história, então perderia um pouco o brilho. Acaba que ler depois da descoberta da prisão é melhor para manter o ritmo e dinâmica da história. Você tá entendendo o que eu falei no começo do vídeo sobre essa ser a forma que te dá uma melhor experiência de leitura? Meu, aqui é um combo, pode ler sem medo da 13 até a 28. Tem a trama do serial killer, tem a revolta dos prisioneiros, tem a introdução da Michonne, que já é um combo do triângulo amoroso envolvendo a Carol e o Tyrese. Tem todas as descobertas da prisão até o famoso evento do helicóptero na edição 25, que é o start pra saga do governador. Daqui até a 28 tem a introdução da comunidade de Woodbury, onde eles conhecem um carrasco, sujeito homem mau, elemento do mal chamado governador, que acaba prendendo o Glenn, a Michonne, o Rick até perde a mão. Aqui a gente já tá muito apegado a esses personagens, é um ponto bacana para vocês lerem a história especial da Michonne. A Michonne, ela foi introduzida na história lá na edição 19, quando ela chega na prisão salvando o Otis. Mas por que não vale a pena ler essa história antes do volume 28? Quando a Michonne chega no grupo, ela já é aquela personagem badass, casca grossa, talvez a maior de todos os personagens até aquele momento em sentido de sobrevivência. Porém, quando ela chega no grupo, ela tem um ar muito estranho, meio misterioso, talvez místico. Você não entende bem quem ela é, o que ela quer. Ela chega com dois zumbis numa corrente como se fosse cachorro, mano. É um negócio totalmente diferente do que o quadrinho apresentava até aquele ponto. Meio que ela se envolve lá com o Tyrese, mas também trata o resto do grupo com desprezo. Tem situações que ela parece ser louca, você pode até cogitar que ela seja mau elemento. Tanto é que ali na edição 26, depois do avistamento do helicóptero, o grupo ainda não deixa ela andar armada entre eles por questão de segurança. Mas dessa edição 26 a 28 tem a virada de chave, que é onde eu recomendo vocês lerem. Ela consegue dar um salto no nível de confiança que vocês não estão ligados. Realmente passamos a nos preocupar com ela e olhar ela como uma integrante real do grupo. E a edição especial da Michonne vai trazer um pouco mais sobre o passado dela, mostrando ser uma boa pessoa. Por isso a importância de não ler antes e quebrar aquele clima de mistério. A edição conta a história dos mortos que ela acorrentou e como ela encontrou sua katana. Vemos ela ali, ainda no começo do surto, tentando voltar para casa. O namorado dela, Mike, e o melhor amigo ainda estavam vivos. O Mike foi mordido. Nessa época ainda nem sabiam que uma mordida era sentença de morte. A Michonne até sai para procurar comida na casa do vizinho, lá que ela encontra sua espada. Mas na volta, tanto o Mike quanto o seu amigo já eram zumbis. A Michonne tentou se defender, acabou trancada em um quarto, ficou presa e depois de um tempo já sem comida, com fome, no desespero ali ela enfrenta os dois, arrancou o braço, mandíbula dos zumbis, colocando uma corrente, um manto, se camuflando e saindo andando no meio deles atrás de recursos. O final dessa história é ela na floresta, praticamente uma emenda ao volume 19 quando a gente conhece ela. E voltando para a história principal, paramos no 28. Eu recomendo vocês lerem só mais um. O 29. Esse volume especial mostra como o governador arquitetou um plano ali para descobrir a localização da prisão, além de vários eventos marcantes, como o espancamento da Michonne, a filha macabra do cara, o famoso aquário de cabeças. Várias coisas que nos fazem odiar esse cara ainda mais do que a gente já odiava. E aí se encaixa muito bem a história especial sobre o governador. Apesar dessa capa ser um certo spoiler pelo tapa-olho, afinal ela foi lançada muitas edições à frente, ela não revela nada, então cabe muito bem colocar ela aqui para você pegar ainda mais gosto em odiar esse cara. Mas odiar de paixão mesmo, porque esse quadrinho conta a história daquele aquário, mostrando ele já no meio ali do apocalipse, já era líder de Woodbury a essa altura, e ele tá em um supermercado com um carinha chamado
chamado Scott. A galera que leu O Caminho para Woodbury tá ligado quem é. Mas enfim, não é ninguém muito relevante de certa forma. Mas o governador chamou esse cara simplesmente porque não gostava muito dele. Aí o cara vai lá, faz o tempo de coletar uns aquários, não sei o que. O governador disse que queria levar para Woodbury. Faz todo um discurso sobre as dificuldades de ser um líder da comunidade, não sei o que. E a surpresa tá no final, quando ele revela que quer colocar cabeças no aquário, começando com a do próprio Scott. O cara é simplesmente perturbado. Por que ele quer colocar cabeças no aquário? Vai ler, seus abusados. Voltamos para a história principal do 30 e agora a gente vai longe, hein? Até o 126, quase 100 edições depois. Até aqui rola o final da saga da prisão, tem os caçadores, a chegada em Alexandria, introdução e guerra contra os salvadores. E ao final do volume 126 temos o desfecho da Guerra dos Salvadores, com o Dwight assumindo a liderança dos salvadores e o Rick anunciando que o Negan ficaria preso pro resto da vida. E aqui cabe a história Here is Negan, traduzido aí para algo como Aqui é o Negan. Da introdução do Negan na edição 100 até a 126, com a sua derrota, praticamente só serve para atiçar nossa curiosidade e raiva desse maníaco psicopata que anda por aí balançando um taco com arame. E esse quadrinho complementar vem para apresentar a origem desse cara, e é de longe a maior em quantidade de páginas e por consequência a mais completa desses quadrinhos complementares de The Walking Dead, mostrando ele com sua mulher antes do surto zumbi até o momento que é criado os Salvadores. Essa história passa pelos problemas dele com a mulher dele até ser hospitalizada com câncer, mostra o Negan conseguindo seu famoso taco de beisebol, os primeiros grupos que ele fez parte, até mesmo como ele conheceu o Dwight, se tornou líder do grupo do cara e posteriormente de outro grupo que se juntaram para virar os Salvadores. Essa história também é muito boa para fazer a transição de cargo do Dwight de ajudante infiltrado para líder dos Salvadores na história principal, até porque em muitos momentos ele era um personagem que gerava muita dúvida sobre sua lealdade, por isso é importante não ler ela antes também, porque essa história vem mostrar que ele cultivava certa raiva pelo Negan desde o início, e ler ela em qualquer momento entre as edições 100 e 126, que é o arco dos Salvadores, não só vai quebrar a narrativa, além de possivelmente quebrar algumas surpresas sobre ele e principalmente sobre o Negan. E depois desse especial do Negan, temos as edições 127 até a 174. Mais um salto gigante de quase 50 edições, passando por todo o arco ali dos Sussurradores, até a última aparição do Negan nos quadrinhos, onde o Rick liberta o Negan, porém condenando ele ao exílio. Nessa edição mostra ele vivendo por conta e completamente sozinho, até mesmo desejando seu próprio fim. E ela tem um final como uma espécie de despedida dele com a Lucille, como se ele tivesse conseguindo seguir em frente, até mesmo jogou o bastão na fogueira. Os quadrinhos de The Walking Dead ainda duraram quase 2 anos depois disso, mas nunca mais vimos o personagem. Mas foi lançado, para alegria dos fãs, um quadrinho chamado Negan Lives, ou Negan Vive, contando um pouco mais aí sobre o que aconteceu com o personagem depois daquele dia. O cara vivendo meio que um dia após o outro, sem um propósito, só que após ser atacado por um grupo hostil de 2 caras com uma menina que tava junto ali meio que por obrigação, ele acabou eliminando os 2 sujeitos e convidando a menina a voltar no hospital, onde ele deixou a esposa dele, Lucille, lá no começo do surto que vimos na história Here's Negan. A ideia de voltar é para dar um enterro digno à sua esposa, mostrando que o personagem ganhou um propósito novamente e deixando esse gancho tremendo que permanece até hoje. E The Walking Dead finaliza da edição 175 a 192, com todo aquele arco da nova ordem mundial, e aquela última edição, a 193, com o desfecho do quadrinho mostrando um novo estilo de vida dos humanos que sobreviveram à praga zumbi depois de todos esses anos. Então, retomando, do 1 ao 6, aí vem o especial do Morgan e aquele Alien do irmão do Rick. Edição 7 a 12 vem o especial do Tyrese. Da 13 a 28, depois o especial da Michonne. 29 e o especial do Governador. 30 a 126 e o especial do Negan. 127 a 174, aí o Negan Lives. E da 175 até o final dos quadrinhos, na 193. Lembrando que essa é a linha para você ter a melhor experiência de leitura, não quebrar surpresas, expectativas e tudo mais. Mas se você é daqueles que quer ler cronologicamente certinho, você vai fazer assim, presta atenção para não se perder. Temos o volume 1 de The Walking Dead, aí vem 4 histórias em paralelo: o especial do Tyrese, Michonne, Here is Negan e Alien. Do 2 ao 6, especial do Morgan. Do 7 ao 26 vem o especial do Governador. Essa em especial é difícil dizer em que momento da história ela se passa, mas foi algo antes da chegada do Rick a Woodbury, então joguei ela aqui já que eles chegam na 27. Aí, meu amigo, da 27
pode ir até a 174 para ter o Negan Lives e da 175 até a 193. Como eu disse, ler cronologicamente vai estragar a sua experiência nesse quadrinho. Vai na primeira que é sucesso. E vocês lembram que eu disse que ia ter uns bônus aqui no final? Existem mais 2 quadrinhos de The Walking Dead que eu preciso comentar, embora não façam parte da cronologia. E mais uma penca de livros que sim, são canônicos. Cara, esses livros aqui eu nem tenho o que falar. A Ascensão do Governador eu considero um dos melhores livros que eu já li na vida pelo plot twist do final. Ele conta ali a história do grande vilão da saga da prisão, o Governador. Mas claro que você precisa conhecer os quadrinhos pro plot twist funcionar. Meu, tem o irmão dele, a filha dele ainda estava viva. Mostra todo o percurso dele até o Woodbury. Eu também li O Caminho para Woodbury e A Queda do Governador, parte 1, que também mostra uma visão ali da comunidade, sobre o grupo do Rick, os outros BOs que estavam rolando por lá, e todos complementam demais a história dos quadrinhos. Mas falar de todos aqui já é um assunto para outro vídeo. Se tu quiser, comenta aí que eu faço outro vídeo. Agora os quadrinhos. Antes do lançamento das edições Deluxe de The Walking, teve uma edição especial, se eu não me engano foi até de 10 anos, que era em cores, única e exclusivamente do primeiro volume. E o que eu posso dizer é que é linda, cara. É inferior à Deluxe, mas é bonita demais. E por que eu tô trazendo ela aqui pro canal? Ao final dela, existe uma história complementar, muito rápida, sobre como era o verdadeiro início de The Walking Dead, que é mostrando o Rick em casa com a Lori, que na época se chamava Carol. Sim, esse era o nome original da Lori. Aí tipo, os caras estão vendo as notícias que os monstros estão voltando à vida, do nada um bate na porta, o zumbi vai pra cima do Rick e você já sabe, né? É bem curtinha, mas bem interessante, mostrando a ideia original ali do quadrinho. O que rolou foi que quando o Robert mandou lá pra editora, deram um toque pra ele, avisando que tava meio fraco o início, aí ele reformulou, montando aquele tiroteio e acordando do coma do jeitinho que a gente conhece. Vou deixar aí nas palavras dele pra vocês lerem. Mais uma coisa que eu não posso deixar de comentar com vocês é The Walking Dead Small Bits, Pequenas Mordidas, escrito por Derek Hunter. São histórias super curtas, de tipo 2 páginas, que começaram a ser lançados juntos com a Deluxe, lá no final das páginas, e ainda estão em lançamento junto com as novas edições. E essas mini histórias têm uma pegada mais cômica e se baseiam no novo volume que estão inseridos. Eu confesso que só li algumas delas e não tenho certeza se elas são canônicas, mas ela pega alguns momentos do quadrinho e mostra mais coisas daquele momento. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Na edição 72, vemos a Michonne aposentando a espada dela e vagamente lembrando algumas coisas do passado. Isso é oficial. Aí no final dessa edição temos um volume de pequenas mordidas mostrando mais momentos dessas lembranças dela. Então eu acredito que pode ser considerado uma extensão da história, mas não é certeza. E outro quadrinho que eu não posso deixar de mencionar é o Rick Grimes 2000. Sim, o Rick Jedi existe. No final da edição 75 do canônico, o Rick tava dando uns piti lá por Alexandria, tomou uma lapada, mas foi criado desse ponto uma versão alternativa de The Walking Dead chamada Rick Grimes 2000. Isso aí foi mais pra diversão, mas pensa na doideira, o Rick é abduzido por alienígenas, ganha até um braço robótico, volta pra Terra, tá rolando uma baita de uma guerra intergaláctica. Mano, a gente revê personagens que já se foram, até o Governador tá ali no meio, o Negan virou um Duende Verde, isso aqui é uma bagunça, vocês não sabem. Olha como é, Andréia. Se porventura você for ler isso aqui, eu só recomendo você finalizar todos os quadrinhos da linha principal de The Walking Dead. Senão, quando o povo aparecer, você não vai pegar referência. Mas se quiser também, pode ler sem conhecer a história, que é outro universo, não é canônico, é doideira isso aqui. E pra fechar o vídeo com chave de ouro, recomendo demais pra vocês a coletânea The Walking Dead Survivor Guide, Guia dos Sobreviventes, que traz aí mais detalhes e informações de forma bem prática e resumida sobre os personagens dos quadrinhos, que edição apareceu, qual foi a última, o que o cidadão fez e tudo mais. Ainda tá em ordem alfabética pra facilitar a vida. Infelizmente, quase tudo que eu apresentei aqui vocês não vão achar em português, só na gringa. O clássico, Tons de Cinza, os livros, você ainda acha tranquilo, sem esforço, banca de jornal tem. Mas a versão Deluxe, essas histórias complementares, o guia e tudo mais, praticamente só em inglês, galera. Volume a volume é difícil você achar, mas o pack com 6 edições você ainda acha fácil em livrarias e tudo mais. São mais de 30 desses, viu? Haja verba. Todos escritos por Robert Kirkman, com exceção daquele Alien. Ah, é verdade, sabe aquela versão de The Walking Dead que parece uma bíblia? Bem grossona, com 50 volumes, nem sei quantas páginas tem, o nome é Compendium 1, 2, 3 e 4. Essa versão tem a história completa, com os quase 200 volumes, só que em inglês e preto e branco. Vai ser a mais em conta que vocês vão achar em questão de valor, mas pode ter a barreira da língua. Sim, eu sei, é difícil ser pobre. Lembrando que eu estou contando a história principal da Deluxe aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Quer ver algumas dessas histórias apresentadas no vídeo aqui no canal? Qual você mais gostou? Deixa aí pra mim saber. Se inscreve, curta, aproveita as outras playlists. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!